Normalmente, jornalismo e literatura andam par e passo. É comum jornalistas que enveredam pela atividade de escritor, de poeta, de romancista, de ensaísta. Da mesma maneira, é normal que escritores terminem apanhando o caminho do jornalismo. Sempre foram atividades que andaram uma ao lado da outra, correndo em paralelo. Aqui está um vídeo de memórias, no qual o jornalista Ledinaldo Almeida revela a sua dupla atividade, como jornalista dedicado à coluna social, como escritor que é. Vale a pena acompanhar as suas reflexões. Eu fazia som porque eu sempre assim, eu gostava da época, eu lia os outros jornais, não que eu pegasse vamos dizer assim, que as outras colunas, os jornais, de modo geral, me inspiravam. Então, por exemplo, eu li uma matéria sobre determinada pessoa, uma questão de ordem política. Eu fazia uma análisezinha, fazia uma notinha, alguma coisa, não fazia citação, mas eu me inspirava, tá? Eu não copiava, eu me inspirava. Mas, assim, de pessoas não existia muito, não, mas na época tinha uma efervescência de eventos, no caso, a gente saía e via as coisas acontecendo, e aí eu aproveitava, Pedrito pegava para a coluna dele, eu pegava para a Zuzulira, e era assim. Sim. Olha, não foi criado para isto, mas muita gente desenvolveu isso, e só fez isso. Ela era para ajudar a unir uma sociedade, informar as pessoas, e não adentrar numa questão de ordem de perseguição de pessoas para poder tirar algum benefício delas. O que a gente viu muito aqui em Sergipe, muito, de uma forma doentia, né? Então, você fazer aquilo, para você ter leitores e não se preocupar com o bem da sociedade, não tá correto, nem nunca esteve correto. Eu acho que talvez, para ser sincero, um pouquinho de ciúme, porque, assim, muitos jornalistas não tinham penetração social. Quem tinha penetração social de ser cortejado, de ser recebido por governador, por prefeito, era o colunista social. Então, existia aquela coisa de um ciúmezinho, né? Ninguém precisa mais. Aí os novos, pior ainda. Mas, meu querido, se você tem em casa os seus alimentos, por que você vai ter que pedir ao vizinho? Não tem lógica. Eu acho fantástico quando eu abro aqui, digamos, o Instagram, o Face, e a pessoa fora daqui fazendo uma live mostrando que está passeando, estou curtindo, estou coisando. Era isso que eles tinham necessidade de mostrar, que está fazendo sucesso, que tem dinheiro, que tem poder. Essa vaidade que as pessoas, que elas precisavam de que alguém fizesse isso. E hoje ela não precisa mais. Não existe mais ninguém que vá fazer melhor do que você. Né? Quantas vezes a gente recebia notinha feita com os elogios da própria pessoa? A fulano está competente, não sei o que, ela quer ser colunista. Não ia mandar somente o fato de deixar, né? Mas ela já queria que saísse daquele jeito. A competente, a dinâmica, a linda, maravilhosa, a rica, tudo. Teve, na verdade, a minha geração, que quem fazia Idelgarde, Angel, né? Ela tinha uma coluna, que era mais, meu Deus do céu. Só que eu nem me lembro mais quem os colunas sociais do eixo Rio-São Paulo. Eu conheço, eu posso falar de coluna social da geração da partir de Pedrito para cá. Então, quem fazia sucesso da época, Pedrito Barreto, Thaís Bezerra, eles estavam os dois lá praticamente quase igualados, né? Com estilos diferentes, mas de grande penetração. Tinha outros colunistas, também dependia também muito do jornal, né? Aquela coisa, teve uma época de Sacutala, Luiz Mendonça, Cristina Souza, e mais, colunistas sociais, né? Aí, mas, assim, para mim, se disser para falar de dois colunistas que fizeram mais sucesso da minha geração, foi
Pedrito Barreto e Thaís Bezerra. Você é escritor? Ah, ser escritor, né? Porque como eu vejo tudo pela questão da ótica, da responsabilidade espiritual, né? Porque eu digo assim, eu não sou um cara materialista, eu sou um cara espiritual. Eu sou um cara que essa coisa do interesse de ajudar as pessoas a despertar análise, alentar corações, como eu digo, né, abrir mente de alentar corações, isso já vem de muito cedo da minha vida, desde sempre. Quando eu passei a escrever, ia ver que essa era a minha arma, né? Esse era o meu instrumento para poder ajudar a fazer um mundo melhor. Porque o escritor, ele tem o seguinte, nem todo escritor é necessário, porque tem pessoas que escrevem apenas bobagens ou coisas apenas para divertir. Não é que a diversão ela seja uma coisa ruim, mas não se pode dar ao escritor que escreve coisas engraçadas apenas o mérito que é dado às pessoas que ajudam, levam conhecimento, levam toques, né, pontos de análise para que as pessoas sejam seres melhores, coisas desse tipo. Como a minha literatura a literatura, né, racionalista, espiritualista, humanista que são, para mim, eu acho que ela se faz necessário por um mundo melhor. Mas tem gente que pode não achar, né? Eu digo assim, existem os preconceitos, tanto que tem gente que quer me empurrar para um lado religioso que eu não me permito. Eu, vez por outra, nas minhas redes sociais, eu estou dizendo, não sou religioso, não me deixe rótulo, por favor. Até porque existe uma tendência a que eu, sendo um religioso, as pessoas ficam me controlando, vejo o que é que eu digo, o que é que eu faço, coisa desse tipo. Eu disse, gente, eu sou apenas um escritor, eu não sou candidato a santo, não. Então, não quero me enquadrar e me tolher a minha capacidade de acertar e de errar também. Né? Agora, a minha responsabilidade como escritor é ajudar as pessoas, então, a acertar. Eu nunca, assim, não posso dizer que eu ganhei dinheiro de livros, não. Sempre fiz, no começo, o meu primeiro livro foi patrocinado pelo Banese, foi o livro de poesia, né, 1989, o livro Lado a Lado. Aí, inclusive, esse livro tem a característica que ele tinha poemas e ilustrações de desenhos a bico de pena, feitos por Pedrito Barreto. Né? E depois aí eu comecei a fazer parcerias, parcerias assim, patrocínio, mas de que forma? Por exemplo, vou lançar um livro, aí procurava a empresa X, Y e Z. Aí dizia, olha, você vai receber, eu vou lhe dar, digamos assim, 100 exemplares do livro para você presentear os seus clientes. Mas nada de ganhar dinheiro, dizer assim, com venda dos meus livros eu pude comprar uma casa ou um carro. Não existe isso. Então, é mais uma consciência de prazer, no meu caso, reconhecer como sendo uma missão espiritual, de promover o bem, por aí. Por exemplo, essa obra agora, que eu estou escrevendo, a Enciclopédia Extratos da Razão e Espiritualidade, ela está sendo revisada, né, pela professora Denise Gujá. Semana eu tive até uma reunião com ela, porque ela teve que me passar um material para poder que já foi revisado algumas coisas que a gente que escreve, por mais que a gente saiba, a gente precisa de alguém que faça uma revisão, porque a gente vê como serve quando alguém diz, não, isso aqui está errado. Cadê essa concordância aqui? A gente lê e não vê o erro. É horrível, o raro que eu tenho. Aí quando a pessoa aponta, não, do tipo assim, uma falha grande, às vezes, meu Deus do céu, eu escrevi isso, eu não estou acreditando. Mas é aquela coisa, né? Hoje eu escrevo no celular. Onde eu vou, eu estou com o meu celular, sento num lugar que tiver esperando alguma coisa, estou escrevendo. Ledinaldo, perdão, pode falar, pode concluir seu pensamento. Não, eu escrevo muito.
Eu estou, diariamente eu escrevo. E agora também faço alguns vídeos, né? Porque eu estou usando a parte de vídeo porque eles chamam mais atenção para as pessoas. O ser humano gosta de ver a cara da gente, para observar, para achar bonito, achar feio, para criticar, para elogiar. Então, a parte da imagem, a gente está usando por isso. Chama a atenção mesmo. Ninguém vai ler um livro pela internet, né? Mesmo sendo aquela coisa de PDF. Por exemplo, eu tenho, desses meus livros que eu divulgo, que eu digo assim, eu tenho 28 livros digitais. Mas são livros que a gente chama de livro porque a nomenclatura é essa, que tem uma capa, tem 52 mensagens, porque também eu não poderia fazer um livro digital com 300 mensagens, que aí ninguém ia estar no celular, tá passando, ninguém ia ler. Então eles saem em PDF. Então eu escrevo hoje, já tenho ao todo hoje das minhas obras literárias, entre livros, CD, livro impresso, livro digital, eu tenho já 50 obras. Meu currículo é de 50 obras hoje. Então, assim, cada tempo é interessante, porque cada livro que você joga uma mensagem, você está registrando um tempo de conhecimento, um tempo de abertura mental. Então, os mais novos são os que a gente acredita que a gente está melhor. Por quê? Porque a gente não ficou estagnado. Uma vez uma pessoa me disse para mim assim, eu adoro o seu livro, pois agora nenhum dá no seu primeiro, que eu lancei em 1989. Eu disse, mas, meu Deus, mas se eu tivesse estagnado, eu teria ficado preso lá, criado limo. A gente evolui, a gente compreende melhor as coisas, a gente escreve melhor. Não tem essa coisa tem a questão de simpatia de pessoa para pessoa. Não tem aquela coisa. Para mim, é o que eu estou escrevendo. A enciclopédia, eu estou fazendo uma coisa que eu não sei, coisa de doido. É uma coisa meio de doido, mas a gente é meio doido também, né? O escritor. Eu resolvi escrever a enciclopédia Extratos da Razão e Espiritualidade. Ela é composta de 10 volumes, cada volume com 999 mensagens de reflexão e informações espirituais. Eu escrevi hoje a número 1508. Imagine para eu chegar em 9.999. Bem, isso aí agora é com Deus. Se eu vou estar vivo e lúcido para chegar lá. Eu peço a Ele que me dê essa oportunidade. Mas eu produzo direto. Para mim, é o gás do meu viver hoje. Eu quero chegar lá, eu quero fazer, eu quero cumprir o que eu estou prometendo. E aí você pergunta, e de onde vem tanta inspiração para falar de comportamento? Não vai ser repetitivo? Aí você diz, olha, a gente pode dizer a mensagem ser a mesma com linguagens diferentes, porque uma pessoa vai entender em uma e não vai entender na outra. Então você repete usando exemplos diferentes, né? E a mente da gente vai produzindo aquilo, vai criando formas de você convencer as pessoas sobre aquela mensagem que você está dizendo ali, com palavras diferentes. Então eu estou, assim, a minha grande motivação hoje para viver é essa. E não tem nenhuma intenção, digamos assim, de ganhos materiais. Se vier, eu agradeço a Deus. Mas se não vier, eu agradeço a Deus por ter me inspirado, me dado a oportunidade de fazer essas mensagens para a Terra. Porque, assim, quantas pessoas... Olha, só você ter uma ideia. Tem um amigo que comenta assim, vem cá, por que você usa tanto a palavra terráqueo nos seus textos? Por quê? Simplesmente, se você parte do princípio bíblico, há muitas moradas na casa do meu pai, ele quer dizer os planetas, né? E se você, hoje, com as informações científicas de que existem muitos planetas, existem civilizações que não são igual a nós, de carne, né? De sangue, ou de corpo e sangue, mas eles existem. A gente não pode dizer que discos voadores não existam, que extraterrestres não existam. A gente não pode dizer nunca que não acredita numa coisa sem ter o conhecimento de prova que sim ou que não. Olha, você acredita que existe extraterrestres? Olha, não sei não, mas também não digo nem sim nem não.
Que é estupidez você discordar sem ter conhecimento.